Ó, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele pede que o Supremo Tribunal Federal intime os líderes da CPI Covid-19 a prestarem esclarecimento após uma denúncia do filho do presidente, o Carlos Bolsonaro. Por quê? A denúncia dele é contra o presidente da comissão, Omar Aziz, senador Omar Aziz, também o relator Renan Calheiros. Porque o vereador, ele afirma que os parlamentares cometeram crime de prevaricação e abuso do poder durante a comissão parlamentar de inquérito e que o colegiado foi usado com fins políticos para manchar a imagem do presidente. A queixa, a denúncia, aponta ainda que a comissão deixou de apurar possíveis irregularidades e desvio de recursos passados pela União a estados e municípios. Além disso, e aqui é que está o X da questão, divulgou informações sigilosas, incluindo inquéritos do Supremo Tribunal, para fazer ali os seus questionamentos a um ex-secretário, que era o secretário especial Fábio Weingarten. Acho que é assim a pronúncia. Olha, aí eu chego aqui numa interrogação gigantesca. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Se a gente aponta que o presidente prevaricou, a comissão da CPI também prevaricou ou não prevaricou ninguém. Não, é que antes de você chegar a um resultado, você tem que ter uma investigação. E se realmente o Bolsonaro, o presidente, ele praticou prevaricação, que se investigue, assim como o Augusto Aras também está pedindo para que o pessoal ali da CPI, que tiveram um bom momento, de momento político, eu me refiro, o ano passado, quando foi instalada a CPI, Eu me lembro de uma oitiva da doutora Ilse Yamaguchi, um constrangimento e assassinato de reputação, Uma médica, que sabia o que estava falando. Então, esse é um dos resultados da CPI, Foi, se não constrangeu, assassinou a reputação. Então, acho que mais do que válido, sim, a investigação, E vamos tentar acreditar na justiça brasileira, no devido processo legal e que resulte, então, no arquivamento ou, então, no recebimento aí da possível denúncia para que possa formalizar o devido processo legal e se resulte aí na absolvição ou condenação. Professor Jorge Villa-Lobos, é o seguinte, o presidente, ele teve acesso a informações de um inquérito da PF, divulgou numa live. Os senadores estavam no meio de uma CPI, tiveram acesso a informações que estavam no inquérito do Supremo, que era aquela história lá dos atos antidemocráticos. A coisa é muito parecida. Então, se um erra, o outro erra. Se um foi inocentado, o outro também tem que ser. Agora, eu não entendo esse país aqui, é uma vazação de informação o tempo todo, só para ficar nessa picuinha, e a gente nunca anda, Pois é, mas a questão tem um elemento diferente do que você fala, um elemento aí que deve ser incluído. E o Felipe Barros. O Felipe Barros era o presidente de uma comissão e ele teve acesso, porque ele requereu os dados que depois foram veiculados pelo presidente da República. Então, o Felipe Barros é o que traz o documento para o Bolsonaro. E o Bolsonaro, então, fala desse documento que era sigiloso. Então, quando você obtém um documento, qualquer informação que está com um carimbo sigiloso, você vai usá-lo dentro do procedimento, mas não vai torná-lo público, no sentido de vai lá e dizer, isso é informação que eu tenho. Essa situação não poderia ter ocorrido. E aí estamos corretamente no mesmo requerimento. O filho do presidente foi lá e levou uma notícia crime, e agora Renan, e agora o Assis tem que responder. Qual é o resultado? Bom, talvez, seguindo a mesma situação que esteve no outro, alguém diga que o fato ocorreu, mas que não constitui crime. Ou seja, talvez a gente comece a ter mais dois sujeitos que estão acima da lei. O presidente ficou evidente pelo relato da Polícia Federal do Dr. William, que está acima da lei. Será que Renan e o Assis estão acima da lei? Estão. Vai, Neto, já aproveita. Estão acima da lei, porque querem fazer o legislativo
de judiciário, né? Querem condenar sem antes ter uma investigação. Usam da imagem do presidente como palanque político eleitoreiro. Ainda por cima com o nosso dinheiro, professor, com o nosso dinheiro público. A Pâmela entende um pouquinho mais de gastronomia do que eu, mas ali foram servidos muitas coisas que a população não tem acesso, como bacalhau, muito caro, bacalhau. Na onde foi servido, Neto? Nas reuniões que esse pessoal faz. Na casa do Mas quem paga, Neto? Paulo? Quem paga? O salário dele você vai ter que... Era reunião de CPI. Quem paga, Paulo? Quem paga é você, meu amigo. Quem paga é você, a mordomia do legislativo. Então, o cara que tá lá no elevador... O cara que tá lá no elevador... Tem um cara pra apertar o elevador. O cara que tá lá no elevador é você que paga. É o povo que paga. Então, essa realidade, ela não é diferente de outros palanques eleitoreiros que a gente Neto, vê. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Tudo que foi aplicado ao presidente tem que ser aplicado aos outros. Não fizeram um procedimento de forma correta, então legítima na lei? Não, tem que ser feito o procedimento, Paulo, porque o procedimento, a investigação, ela que determina. E se há alguma irregularidade, o judiciário que faz o seu papel. Vazaram informações sigilosas. Até que se prove, né? Sigilosas. Aí tinha que punir todo mundo. Por exemplo, o Felipe Barros. Não foi ele de, vou lá pedir o inquérito. Não, ele era relator, né? Ele pediu na condição de deputado federal, na Câmara dos Vereadores. Presidente da Câmara comissão. dos Deputados. Exatamente. Mas ele era presidente ou era relator? Mas aqui não é igual? Relator. Aqui não é uma comissão também? O senador é presidente da comissão. A história é muito parecida. A história é muito parecida. Não estou dizendo que não é. A história é muito parecida. Em nenhum momento falei isso. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que pela autoridade que fez com que teve o possível, né, vazamento, como o Felipe Barros ali, como relator, o fez. A CPI é a mesma coisa, só que tem que ser investigada. E é por isso que tem os órgãos competentes, e não fazer igual ao STF e agir de ofício. Eu queria fazer uma pergunta para você, Paulo. Todo crime é cometido da mesma forma? Todo homicídio é feito igual? Ou tem vários jeitos de você matar uma pessoa? Assim como na CPI, se houve crime, a investigação que deve ser feita, né, a cariação que o STF vai fazer e, a investigação que espero que siga, vai comprovar se houve alguma irregularidade. Isso é importante, isso é a democracia. A justiça ela tem que funcionar para todos. Pâmela Bussolini. Paulo, tem alguns pontos aí que a gente precisa ponderar, né? São inquéritos, os inquéritos que foram revelados, eles são bem diferentes. Por exemplo, o que foi trazido pelo presidente Bolsonaro foi uma investigação de um hacker que entrou no sistema eleitoral, ok. Já esses que foram utilizados na CPI, tinha até conversas particulares, quebras de sigilo telemático, tanto é que a parte, assim, pessoal de muitos ali depoentes foram expostos, né? Você ligava a TV, tinha documentos ali realmente sigilosos. Dentro de uma investigação, a quebra de sigilo telemático, bancário, essas coisas, é tipo a última ratio, né, numa investigação, porque ele é muito invasivo. Então, quantas vezes eles usaram essas informações pessoais, sigilosas ali na CPI para expor pessoas, né, denegrir reputações, teve até questões aí bem, né, particulares de algumas médicas que a gente viu, e isso é preocupante. Agora, eu concordo perfeitamente com você. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se o presidente teve que ser investigado por trazer aquele inquérito a público, o pessoal da CPI também vai ter que explicar, né, em que circunstâncias eles trouxeram também documentos sigilosos a público. Lembrando que aquele da investigação lá do hacker que entrou no sistema eleitoral, o próprio delegado que participou da investigação disse que não tinha sigilo, não. Que não tinha carimbo e não tinha nada naquele inquérito até então que fosse sigiloso. Agora estão ventilando que era um inquérito sigiloso, mas o próprio delegado, em depoimento para a delegada que está investigando, né, o porquê que externaram aí esse inquérito, disse em depoimento que não era sigiloso. Então, são coisas que vão sendo apuradas. Já essas aí da CPI parece que eram sigilosos mesmo, e eles, já que tem essas quebras que, como eu falei, são bem complexas, né? Então, tudo a gente precisa analisar com calma. Eu acho que a investigação é o que melhor a gente tem a fazer. Como você falou, pau que bate Chico para o Francisco, vamos investigar. Eles também têm que ser investigados. Vai, professor. O Carlos Bolsonaro, que é quem representou
e esse movimento que se dá é a partir de um requerimento dele, de uma representação dele, há que lembrar que ele foi indiciado na CPI. Então ele está usando essa estratégia como medida de defesa. Então isso é importante. Ele, como Estamos vítima, frente ele a tem uma que entrar estratégia mesmo, se ele não entrar, quem vai de entrar? defender, dizendo que os outros violaram a lei. É um Então, direito esse de é o todo caminho, cidadão, uma né? estratégia- Se ele uma for estratégia. vítima de uma E outro exposição detalhe, excessiva, ele tem que entrar. Outro detalhe importante é a velocidade como caminhou esse procedimento. É rápido, foi de flash. O Aras se moveu mais rápido que em todos os outros procedimentos. Isto chama a atenção também. E Discordo, a outro gente está detalhe, cansado de ver foi o o próprio judiciário Aras e aí nosso dando 48 procurador. horas, 72 então, horas parece para as pessoas se ser manifestar. que a Procuradoria Me Geral espanta. tem 2 procuradores. Balancinha O da procurador justiça. Aras, que se O movimenta Aras é em uma um direção, bom e o profissional, seu professor. procurador. É um que se ágil, ele foi movimenta em ágil. outro sentido. Fez o que a gente sempre quis. Agilidade nos processos. É igual Ou não? STF, Ah, dando todos 24 queremos mais, horas, todos os 48 horas. Tem um pra comentário aqui pessoa de um se explicar. ouvinte nosso. Ah, fala, né? Não, eu queria ler, o Luciano de Brito sempre nos acompanha e ele faz comentários muito bacanas. Ele falou, e você sabe, Paulo, o que recebemos? Fumo, em forma de charuto.